O estacionamento rotativo de Erechim sempre foi alvo de muitas reclamações da população, referente a cobranças indevidas e também outras peculiaridades. Este ano, o vereador Rony Gabriel, que é do PL, protocolou um projeto de lei ordinária solicitando algumas alterações. Nós convidamos o vereador para uma entrevista que você pode acompanhar a partir de agora. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim para trazer à tona alguns problemas que precisam de uma solução no município de Erechim. E que você, nosso telespectador, pode nos ajudar participando das sessões na Câmara de Vereadores. Na próxima semana, dia 21, as sessões retornam e você é o nosso convidado para participar, para conhecer os projetos que serão debatidos e dar a sua opinião, que é extremamente importante. E um dos projetos aí, o projeto de lei ordinária número 1 de 2025, vai tratar de um assunto que incomoda muita gente, que é o estacionamento rotativo. Ele está sendo proposto algumas alterações pelo vereador Rony Gabriel, que está aqui no estúdio da TV Erechim justamente para a gente tocar nesse assunto. Vereador, bem-vindo mais uma vez aqui e hoje para falar de um projeto polêmico. Olá, Sandra. Olá para todo mundo que está nos assistindo. Polêmico, não sei para quem, né? É um problema, né? Eu costumo dizer que não houve um dos 200 candidatos a vereadores que tivemos aí na última eleição e dos 4 candidatos a prefeitos que não ouviram reclamações sobre estacionamento rotativo. O que eu estou propondo aqui é ouvir a população, trazer mudanças que de fato vão melhorar o estacionamento rotativo, isso sendo feito dentro da lei, uma mudança na lei que vem beneficiar, né, o povo, o estacionamento rotativo, o comércio, né, a oxigenação das vagas no comércio e que vai fazer o estacionamento rotativo voltar a ser aquilo que ele foi criado para ser, que é o quê? Servir o povo, oxigenar o comércio e não uma indústria da multa, né? Que eu costumo dizer que é o que existe hoje. Na sua opinião, é um contrato arrecadatório e não um contrato que beneficia a população? Sandra, eu não posso dizer isso claramente porque, né, poderia ser leviano nesse sentido. Certo. Agora, se tu perguntar para qualquer pessoa, eles vão dizer que sim. Tá? Para qualquer município erechinense, estou falando de 100%. É a voz do povo. Independente de partido. Todo mundo reclama de estacionamento rotativo. Por quê? São reclamações onde você tem lá R$ 2,99 hoje e você já é multado, mesmo tendo aquele crédito, precisa ter o crédito no mínimo para 1 hora. São reclamações de que não encontra muitas vezes o funcionário. São reclamações que os 10 minutos de tolerância muitas vezes não são dados de forma adequada. São reclamações do prazo para o pagamento, se apenas de 24 horas, senão tu já toma uma multa no Detran. O cidadão hoje vem para Erechim, estaciona, se precisar ficar 2 dias aqui em Erechim, ou seja no hospital, ou seja no comércio, corre o risco ali, se não tem conhecimento, alguém do interior, de sair sem a carteira, de perder a carteira, que isso afasta, né, as pessoas aí do nosso comércio, afasta as pessoas de estarem aqui. As pessoas vão fazer o quê? Vão comprar pela internet, não vão querer vir. Então, óbvio que a gente precisa de estacionamento rotativo, senão, né, os próprios funcionários, às vezes ali do comércio, antigamente era assim, deixavam os carros estacionados e tu não tinha onde estacionar no centro de Erechim. Fato, então, o estacionamento rotativo existe para que tenha rotação e você encontre vagas para estacionar. Mas, da mesma forma, você não pode afastar as pessoas com multas exacerbadas a todo momento, né? Uma das maiores reclamações são próximos das áreas de saúde, Hospital de Caridade, Santa Terezinha e também próximo da Unimed. Pessoas que estacionam seus veículos sem esse conhecimento e saem dali, às vezes, no dia com R$30 de multa. Na semana, R$150 de multa. Não, Sandra, então assim, na lei a gente está prevendo isso, essas situações atípicas, né, que passaram a ser típicas, né, eram atípicas, mas passaram a ser a regra. O que a gente está propondo? Se o cidadão estacionar na área azul ou verde, independente, não tinha crédito, né, por algum motivo ou por pressa em questão de hospital, a gente não sabe o que está passando no momento na vida das pessoas, ela vai ter até as 23h59, do mesmo dia, para fazer o pagamento do tempo utilizado. Se ela não pagar até o fim do dia, aí sim passa a se tornar aquela notificação de R$30 que está na lei. Entende? Mas por que não tira a notificação? Porque daí vai ter gente que vai dizer não dá nada e vai ficar ali, né? Então a gente tem que ser muito coerente e equilibrar bem essa questão. Então, você, antes de ser multado, você vai poder pagar
o valor que você utilizou de forma retroativa, por assim dizer, até as 23h59 do mesmo dia. Seja que você utilizou às 6 horas, 5 horas da tarde, às 9 da manhã. Indiferente disso, tu vai ter até as 23h59. Se não fizer o pagamento, aí sim, a partir do outro dia, você recebe naquela notificação lá de R$30 na área azul, R$15, né, que é a tal da multa que a gente chama, administrativa. Certo. Só que aí a multa hoje, você tem 24 horas para fazer o pagamento dela, salvo fim de semana e feriado. Nós estamos mudando para 30 dias. Você tem 30 dias para fazer esse pagamento de R$30 da multa se você não pagar no primeiro dia, né? Primeiro dia é só o tempo. A partir do segundo dia, no caso, né, quando virar o dia, é 30 dias. Por quê? Porque o trabalhador recebe uma vez por mês, Sandra. A gente não recebe todo dia. Não é todo mundo que tem lá um caixa. Imagina um cidadão erechinense aqui da região tem que criar um caixa de emergência para multas do estacionamento rotativo. Isso é um absurdo, isso não existe. Então a gente está propondo essas mudanças para dar um prazo maior para as pessoas, para permitir, porque o intuito é a educação e não a penalização. Né? É a educação, educar as pessoas para utilizar o estacionamento rotativo. Não é para sair penalizando, multando e até arrecadando, né? Pois é, uma dúvida que muitas pessoas têm, a gente vai esclarecer agora, é referente a quem tem esse poder de multar um veículo. É o agente de trânsito? É a empresa? Ou é necessário chamar a equipe do trânsito municipal para dar aquela multa de R$ 195,23, que pesa muito no bolso e prejudica o trabalhador? Sandra, a gente já tem, além de jurisprudências que já tomaram essa decisão, está na Constituição Federal, algo que se chama assim, poder de polícia. Poder de polícia diz que, não é o poder da polícia, né, que o pessoal confunde. Uhum. Poder de polícia diz que é só agentes públicos concursados com fé pública que podem aplicar multas de trânsito. Uhum. Então, se um funcionário terceirizado de uma empresa que muitas vezes exige ali, sei lá, ensino fundamental completo para trabalhar ali, eu não estou diminuindo os funcionários. Quero deixar claro, questões de atribuições constitucionais e legais. Ponto. Então, esse funcionário dessa empresa terceirizada, ele não tem poder de polícia, ele não tem fé pública para aplicar uma multa de trânsito do Detran. O que nós estamos propondo na lei aqui? Uma modificação para torná-la legal, onde, para você receber uma multa de trânsito do Detran, primeiro, tem que ter a verificação in loco do agente de trânsito. Não é do amarelinho, é do azulzinho, como a gente, né, costumou falar. In loco. Ele verificou, de fato, está errado aqui. Verificou, vai fazer uma anotação. Essa anotação perde a validade em 2 momentos. O primeiro, se o cidadão pagar até as 23h59 o tempo que ele utilizou, a notificação do azulzinho perde a validade. Não pagou. Se ele pagar em 30 dias a multa dos R$30, também perde a validade da notificação do azulzinho. Não pagou? Aí sim pode se tornar uma multa de trânsito do Detran. Ah, mas não vai ter mais multa de trânsito do Detran. Que bom. Que não tenha. Que não tenha. Mas a intenção aqui é educar. E ainda a gente está propondo na lei o seguinte, desses R$30 de multa, a gente está sempre usando a área azul como referência, tá? Desses R$30 de multa, 50% retorna para o usuário. Sim. Em créditos. Nós estamos propondo isso na lei. Ou seja, tu foi lá, foi multado lá, R$30. Tu pagou dentro desses 30 dias, 50% volta para você em créditos. Entende? Então, assim, estacionamento rotativo, existe um contrato. Esse contrato foi para exploração das vagas públicas para estacionamento rotativo e não para aplicar multas exacerbadas para aumentar a arrecadação. Ponto. Então, a lei ela vem equilibrar e equacionar as forças do usuário com a empresa. Entende? Então, assim, a empresa, quando ela entrou na licitação, volto a repetir, foi para explorar o estacionamento rotativo. Se existe um equilíbrio de contrato baseado na quantidade de multas que se aplicam, se os funcionários da empresa estão recebendo comissões pela quantidade de multas que aplicam, crédito que aplicam, a gente passa a entender, né, de forma clara que a empresa necessita aplicar multas o máximo possível. O que isso causa? Um constrangimento para o nosso usuário, uma indústria da multa de fato, e isso a gente precisa acabar em Erechim, é o que eu estou propondo na lei.
Pois é, mas se está havendo essa cobrança, às vezes até irregular, e esse excesso de multas para as pessoas, não seria o momento também da AGER fazer a fiscalização, já que ela é um agente fiscalizatório do município de Erechim? O que é a AGER, Sandra? Agência reguladora. Não, estou fazendo uma piada, Sandra. Tá faltando água lá no Jaboticabal, dia sim, dia também. Tá faltando, eu recebo reclamações. Tá faltando água dessa empresa Corsã. Ontem, na frente da minha casa, não vou dizer onde é, porque vai ter gente que vai tirar pedra lá. Na frente da minha casa, fizeram um buraco, a Corsã lá, para arrumar um negócio lá, um asfalto que era bom, tá em pedrinha. Pedrinha, ficou um baita buracão aqui no centro. Aí, existem diversos problemas públicos acontecendo. Cadê a AGER? Cabide de emprego, me desculpa. Ah, não, Rony, mas aí... Não, tu não pode falar isso. Eu falo claramente. Na minha opinião, a AGER hoje é cabide de emprego, não serve para nada. Nada. Não faz serviço deles. Inclusive, Sandra, tem 17 vereadores para fiscalizar o executivo. Não precisa de uma agência reguladora, tá? Com cargos de 18 mil, 20 mil, ainda quer mandato, não sei o quê, e fica uma briga entre partidos para ver quem que vai assumir aquele cargo, aí o prefeito não nomeia o cargo, espera passar a eleição, fica uma vacância de 1 ano para usar aquele cargo para fazer acordo político. Não dá. Então essa agência reguladora é só, na minha opinião pessoal de vereador, é só cabide político, cabide de emprego. Não serve para nada, porque se servisse, nós não estava acontecendo isso no estacionamento rotativo de Erechim. Então, se tem vereador para fiscalizar, um vereador que é eleito, recebe salário e não está fazendo o seu trabalho, a culpa é dos vereadores, que são eleitos. Agora, o cara da AGER que é para fiscalizar faz o quê? Hoje o atual, nem sei se é presidente, o que é, da AGER lá, o diretor, é interino. Nem o diretor foi nomeado. E aí? Quais são os outros pontos que estarão em debate na Câmara de Vereadores e que eu acredito que os vereadores que vão votar esse projeto já estão com ele na mão, já estão estudando ele e já estão também com o contrato para fazer um contraponto na hora do debate? Sandra, eu trouxe alguns pontos aqui, até anotei aqui, que foram 7 pontos principais que eu elenquei na lei, tá? Uma é a devolução de valores do tempo que tu não utilizou, né? Você entrou ali no aplicativo, você botou, vou ficar 1 hora. Ficou meia hora, você vai poder interromper e meia hora vai voltar para o teu saldo. Coloquei isso na lei. Outro ponto é aquela questão que eu acabei de falar, que 50% do valor da multa volta em créditos para você utilizar no próprio estacionamento rotativo. Outra questão é o seguinte, no último decreto do prefeito municipal, foi constatado que ele mudou, né? Antes, se você tivesse saldo, primeiro tinha que descontar do seu saldo, para depois sim aplicar a multa. E agora não, tem que ter saldo mínimo para 1 hora. Ou seja, o cara tem ali R$ 2,99, né? Não tem os R$3, ele já está sendo multado. Então a gente já mudou isso para 15 minutos. Se tiver saldo suficiente para 15 minutos, não pode te multar. Entendeu? Primeiro tem que consumir o teu saldo para depois, né, o agente de trânsito poder te aplicar aí aquela penalização. Aí, ele aplicando essa penalização, você ainda tem até as 23 horas e 59 minutos para pagar o tempo. Óbvio que não vai ser, mas como, até me perguntaram numa rádio aqui, mas como vão saber o tempo que você utilizou? Não, aí você vai pagar sobre o tempo total, afinal de contas, você que não ativou o ticket, né? Então, vai ter até as 23 horas e 59 minutos para pagar. Depois, se você não fizer o pagamento, aquilo que eu falei, tem os 30 dias, né, para fazer o pagamento e aí a multa volta para você. Eu também coloquei na lei essa questão de que os agentes de trânsito vão ter que ir lá fazer a averiguação em loco e a gente também disse que a empresa tem que comprovar que deu os 10 minutos de tolerância, porque está na lei a empresa que tem que comprovar, não é o usuário, né? Pois é, já aconteceu o caso da pessoa estacionar, usar 7 minutos da lei, sair da vaga, estar em casa ou no seu trabalho com o carro estacionado, com foto comprovando que ele está no seu trabalho, e a multa aparece no seu aplicativo. Uhum. E aí? E aí que eu até... Foi uma coisa que eu não pensei, que eu não me aprofundei, mas se necessário a gente vai fazer uma emenda da obrigatoriedade de ter um saque, né? Um WhatsApp, alguma coisa que facilite a reclamação do usuário. Porque o que a gente está fazendo aqui o que está acontecendo hoje é um contrato impositivo. Paga a multa e cala a boca. Não, mas essa multa é ilegal. Aí você acha que... Por que faz isso, Sandra?
O cidadão vai lá e fala, pá, vou me incomodar por causa de 30 pila, 50 pila, 90 pila. Mais de 50, 90, quantos milhões é arrecadado durante um mês aí? Só que tem pessoas que não conseguem reclamar e esse dinheirinho faz falta lá no final do mês. Exatamente. Porque tu vai entrar o quê? Tu vai pegar um advogado para lutar contra uma multa de 30 reais? Não vai. Então isso acaba de pouquinho em pouquinho, a gente está falando de uma população de 100 mil habitantes, 105 mil, mais os que vêm do interior aí para fazer compras no nosso centro, né, comercial. Ou seja, a gente está falando de 150 mil pessoas que circulam aí semanalmente. Aí pega aí uma multinha, pega 25 de cada um, faz um cálculo aí. Não estou dizendo que esses são os valores exatos, né? Mas eu estou dizendo que assim, ó, se você não dá um basta nisso, vai continuar acontecendo. Aí a pessoa, mas quantas vezes? Hoje, como eu disse, hoje em dia o cidadão aretinense tem que fazer o caixinha da multa de estacionamento rotativo, né? Aí vai vir o cara lá e vai me dizer, é só botar no aplicativo que não dá problema. Tem gente que chega no hospital com pressa e não tem tempo de ficar buscando amarelinho porque os parquímetros não estão funcionando. A gente não está falando de você que dali a pouco tem uma vida tranquila, né? Não é só do meu umbigo, porque por mim, entendeu? Ou que o cara que mora no centro, que desce a pé fazer as coisas. Não, a gente está falando de uma lei que vai beneficiar todo mundo, até os vereadores. Se porventura alguém votar contra, vai ser beneficiado também. Entende onde eu quero chegar? Então assim, ó, volto a repetir, a lei ela está na Câmara, ela vai ser discutida, o governo municipal vai dar o seu ponto também, é necessário. É necessária a manifestação do CDL, é necessária a manifestação dos trabalhadores do centro, é necessário o apoio e as manifestações da população em geral, e os vereadores vão entender mais ou menos qual que é o caminho ali para a gente adaptar, né, essa lei. Não gostei do que tu apresentou aí, Rony. Faz uma emenda, modifica, apresenta outra proposta, mas de preferência que melhore, né, para a população, e não uma proposta que melhore para a empresa, porque daí começa a ficar estranho, né? Qual é a tua expectativa para esse projeto, esse projeto de lei ordinária 1 de 2025, que vai estar na Câmara para ser votado e para ser discutido? Sendo que vereadores de oposição a gente tem pouquíssimos e de situação a favor do governo de direita, muitos vereadores. No caso a gente tem de oposição eu e o Thiago, né? Somos os únicos vereadores de oposição, somos do PL. O Thiago está apoio irrestrito total à lei. A questão dos outros vereadores eu não posso falar por eles, Sandra. Mas eu acho difícil que o vereador vai votar contra o povo, né? Se fosse antigamente, assim, que o pessoal votava e o povo esquecia, não, pô. Só olha aí a votação de quem votou aumento de salário, poucos se salvaram, né? Então, acho muito difícil que eu vou votar contra o povo já está bem ciente, assim, do quem é quem, o que vota, o que não vota. Como eu disse, votou. Não estou dizendo que são obrigados a votar minha lei, mas o cidadão que está assistindo a minha entrevista agora, você votou em alguém, não votou? Votou. Então vai lá e cobra o teu vereador. Eu tenho certeza que os meus eleitores estão muito satisfeitos. Porque era o anseio de todos eles. Agora, você que votou em outra pessoa, vai lá e cobra dele. Menos você que vendeu o voto, né? Aí você não tem direito de cobrar nada, né? Pois é, algumas pessoas sempre, no decorrer aí dos anos e que eu acompanho o trabalho feito na Câmara de Vereadores e também a situação da cidade, as pessoas reclamam que não sabem quando os projetos vão ser votados. Está faltando informação também dentro da Câmara de Vereadores para que a população se engaje e participe dessas sessões? Tu sabe que até eu, que sempre fui muito envolvido, quando eu não era vereador, eu também tinha dificuldade de saber quais eram os projetos que iam ser votados. Sim. Eu acho, aí você vai dizer, não, mas está no site da prefeitura, tá, realmente, vai do interesse da população, né? Agora, tem o equilíbrio, vai tanto do interesse da população quanto tem porque às vezes as pessoas querem tudo mastigado também, né? E não é bem assim que as coisas funcionam, né? A Câmara, ela tem todos os vereadores lá trabalham. E, ao meu ver, trabalham muito bem. Se não trabalhassem, não estavam eleitos. Com certeza. Né? Trabalham muito bem. O pessoal pode, vou criticar aqui os vereadores desse elenco. Não, queridos, eles foram os mais votados, esses aí. Então, significa que eles, aos olhos da população, eles são os que deram retorno, né? Então, assim, não dá, entende? Não dá pra... Agora, pode criticar a votação 1, votação 2, só a favor desse projeto, só a favor do outro. Porque isso não é um projeto ideológico, Sandra, não é um projeto de oposição à situação, isso é um projeto para o povo, né?
Isso é um projeto para quem usa o estacionamento rotativo. Não é um projeto do Rony, é um projeto do povo. É um projeto de todo mundo. Não existe uma pessoa em Erechim hoje que está satisfeito com o estacionamento rotativo. Não existe. Talvez tenha, mas daí tem a ver com a empresa, né? Então não é um projeto para o Rony se promover. Se fosse para me promover, eu estava gritando na Câmara há 4 anos, falando mal do estacionamento rotativo e não apresentava projeto nenhum, igual aconteceu no mandato passado. Se fosse para me promover, toda a sessão eu ia lá reclamar, estacionamento rotativo, e não apresentava um projeto. Eu, em 9 dias, apresentei um projeto para resolver. Então, eu preciso do apoio do povo agora, né? Senão, porque se me deixarem sozinho também, depois não dá para reclamar que o projeto não foi aprovado, né? Então, estou fazendo minha parte exatamente por isso. Estou trabalhando, me propus a trabalhar, estou trabalhando. Então, me cobrem, mas eu quero também o apoio de vocês. O Rony Gabriel vai para as redes sociais para chamar a atenção ou realmente, Rony, você está proposto a ter mudanças, a apresentar mudanças para a sociedade erechinense? Não só no trânsito, mas em outras áreas que também precisam de uma atenção especial. Ô Sandra, eu sempre fui acusado, não é a palavra, mas criticado nesse sentido, né? Porque eu tenho redes sociais muito fortes, né? 800 mil seguidores. Chegamos a 800 mil seguidores, 25 milhões de visualizações, ou seja, fura muito a bolha de Erechim, porque eu falo muito sobre política nacional, internacional e tudo mais, ou seja, muitas pessoas acabam acompanhando o meu trabalho. Agora, tem não dá para viver de gogó, né? O cara que garganteia muito, sabe? Fala muito, não faz nada, logo cai do cavalo. As pessoas percebem, mas não dá resultado, não dá resultado. Não é o meu caso. Meu primeiro projeto de lei foi para mudar o estacionamento rotativo. As reclamações de estacionamento rotativo não começaram há 9 dias. Mas aí tu está apresentando um projeto agora, você veio, apresentou. Por que você não apresentou antes, querido? Eu não era vereador, né? Até muita gente chega para mim, o Rony Gabriel, vereador reeleito. Aí eu digo, apesar de que eu fazia de fato um trabalho de vereador, mesmo sem ser vereador, antes eu não era vereador. Agora eu sou. Agora eu posso propor leis. Antes, como suplente, eu não tinha como. Punha uma lei, no outro dia o titular ia e tirava, né? Sim. Não, agora não, posso propor leis. Então, assim, a lei de estacionamento rotativo é a primeira. Nós já estamos com 7 leis já preparadas para serem votadas nos próximos momentos, mas a gente está elencando em prioridades. A prioridade hoje é o estacionamento rotativo. Existem algumas outras que eu não posso abrir agora, porque tu sabe que algumas daí pode vir boicote, alguma coisa do tipo. Mas a prioridade é o estacionamento rotativo porque foi a maior reclamação durante a campanha junto com a saúde. Então a gente vai aguardar aí a votação dessa lei e após esse resultado a gente vai chamar novamente Perfeito. o vereador para dar sua opinião. Mas também vamos chamar o município de Erechim para falar juntamente com o vereador sobre esse aspecto. Perfeito. Eu acho que toda a população tem questionamentos e a gente vai trazer muita pergunta aqui do telespectador para fazer tanto para o município, para o gestor do contrato, quanto para o vereador. Obrigada por enquanto. Obrigado, eu que agradeço.